primeiro trimestre de 2017, segundo o IBGE, o PIB cresceu 1% em relação ao trimestre anterior, e esse é o primeiro resultado positivo desde o último trimestre de 2014, né? E o dado foi comemorado pelo governo e por alguns analistas como um sinal de que a austeridade e as reformas neoliberais estariam no caminho certo. Na verdade, não há consenso entre os analistas econômicos de diferentes escolas de que a economia já entrou em um processo sustentado de recuperação e muito menos sobre as suas causas. A questão vai ser analisada pela nota em 5 partes. Primeiro, os dados apresentados pelo IBGE para o primeiro trimestre sinalizam já uma recuperação cíclica ou o que exatamente? Segundo, estes dados têm algum problema metodológico e qual é? Terceiro, os que apontam já os dados para o segundo trimestre? Quarto ponto, por que a economia pode se recuperar e o que atrasa esta recuperação? Quinto, por que a austeridade atrasa a recuperação e modifica o perfil e impacta na sustentabilidade do crescimento? O primeiro ponto é que o IBGE não mostrou ainda uma recuperação cíclica da demanda interna nesse primeiro trimestre. O que ele mostrou foi o impacto da expansão das exportações e da oferta agrícola, né? Nós dizemos isso porque o consumo das famílias continua em declínio em relação ao trimestre anterior, caiu 0,1%, embora tenha ocorrido uma nítida redução do ritmo de queda do consumo, que tinha sido de 0,5% no trimestre anterior, agora caiu para 0,1%. Por outro lado, o investimento repetiu o ritmo de queda do trimestre anterior, de menos 1,6%. E isso, por si só, já parece suficiente para refutar o argumento de que a austeridade e as reformas neoliberais seriam responsáveis pelo resultado positivo do PIB, porque se imaginava que elas teriam um impacto positivo sobre as expectativas favoráveis ao investimento. Como em outros momentos de austeridade e contração da demanda interna, como em 1984 e em 2004, é a recuperação do crescimento da economia mundial que volta a contribuir para retirar a economia brasileira do fundo do poço, graças ao aumento das vendas externas, mas ainda sem muita garantia de que consiga sustentar esse crescimento por muito tempo. Em suma, os dados do PIB do primeiro trimestre não apresentam uma recuperação cíclica da demanda interna, mas um crescimento da oferta agropecuária determinada por fatores climáticos e pela expectativa da demanda externa, cujo crescimento também contribuiu para aumentar as exportações industriais. O que apontam os dados para o segundo trimestre? Depois da queda de 2,6% em março, o setor de serviços cresceu 1% em abril em relação a março. O indicador do Banco Central, o IBC-BR, com ajuste sazonal, apresentou alta de 0,28% de abril ante a março. O monitor do PIB da FGV também cresceu 0,42% entre março e abril. E dentro desse indicador, a gente tem expansão de 2,2% no consumo das famílias, 2,1% no consumo do governo e de 0,39% na formação bruta e capital fixo. Então, esses dados de consumo da família, especialmente, pode indicar que o efeito multiplicador das exportações e do aumento da oferta agropecuária e, além disso, a liberação dos recursos do FGTS, a partir de 10 de março, já deve ter tido um efeito favorável sobre o varejo e continuará tendo até pelo menos 31 de julho. Nós precisamos falar que a nova queda do investimento no primeiro trimestre indica que a credibilidade da política econômica austera não trouxe efeitos positivos sobre a acumulação de capital. Por outro lado, a gente precisa falar também que a sustentação da recuperação depende principalmente do consumo das famílias, que por sua vez depende do emprego, da renda média, das expectativas dos consumidores, da expansão do crédito e do comprometimento da renda com dívidas. Sobre a questão do emprego e da renda, no trimestre encerrado em maio, o nível de emprego estabilizou, mas é a maior taxa de desocupação para o trimestre terminado em maio da série histórica segundo a PNAD contínua. A taxa de desocupação ficou em 13,3%, permanecendo estável em relação ao trimestre de dezembro a fevereiro, mas em relação ao ano anterior, houve um aumento de mais de 2 pontos percentuais.
Os que mais têm sofrido com a crise econômica são os trabalhadores mais pobres. Nos últimos meses cresceu o rendimento médio habitual dos ocupados, indicando que os trabalhadores com salário mais baixo perderam o emprego em maior proporção. Já a massa de rendimento no trimestre encerrado em maio de 2017 ficou estável. Quanto à confiança do consumidor, o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor em maio caiu em relação a abril e caiu em relação ao ano passado também. E, por outro lado, também, se a reforma trabalhista for aprovada, a desconfiança do consumidor pode aumentar. 89% dos trabalhadores que foram entrevistados numa pesquisa que foi lançada nesse mês agora de junho, disseram que temem não conseguir sustentar as suas famílias caso a reforma trabalhista que está em tramitação no Senado seja aprovada. O Keynes dizia que a longo prazo estaríamos mortos sem uma política contracíclica, mas ele admitia que era possível que a economia se recuperasse de modo endógeno por conta da obsolescência e da necessidade de reposição e de equipamentos depreciados, né? A gente pode até considerar que hoje esses efeitos espontâneos que jogam a economia para cima são até maiores do que na época do Keynes, porque talvez o prazo de obsolescência dos equipamentos hoje seja menor, as empresas acumulam muito menos estoques do que na década de 30 por conta do just-in-time, porque os preços e os salários são mais rígidos à queda hoje, o que não aumenta tanto o peso real das dívidas no período das crises. Os bens duráveis de consumo são muito mais importantes na cesta dos consumidores e eles também estão sujeitos à depreciação e obsolescência do que na época do Keynes. E naquela época também não existiam estabilizadores automáticos como temos hoje, não é? Então esse conjunto de fatores permite que a economia tenha alguns elementos endógenos de recuperação que no caso brasileiro estão sendo apoiados também pela oferta agropecuária e pela recuperação das exportações. No entanto, é importante salientar que em 2016 a austeridade foi abandonada temporariamente aí pelo governo Temer, que, como se sabe, elevou a meta de déficit para 170 bi e isso permitiu realizar uma elevação das despesas em 5% em termos reais. E isso é claro que acaba tendo um efeito multiplicador que pode também estar contribuindo na forma de uma política contracíclica com esses elementos espontâneos e com as exportações e com a oferta agropecuária para essa recuperação que a gente vai vendo na economia brasileira. No entanto, é também importante frisar que em 2017 o governo já considerava que haveria um crescimento muito elevado e isso provocaria uma elevação das receitas tributárias e, em função disso, determinou uma meta de déficit menor do que aquela de 2016, no valor de 139 bi. O problema é que a arrecadação não vem se recuperando em relação ao ano passado e isso já vem forçando contingenciamentos, como, por exemplo, o contingenciamento ali anunciado em março de 42 bilhões de reais. Então, até abril, a despesa real já caiu 4,3%, não é? Se isso permanecer até o final do ano, nós teremos uma retração da demanda agregada pela queda da despesa real do governo de 1,4%, não é? Do PIB. É muita coisa. Isso, evidentemente, pode prejudicar fortemente a recuperação. Para não falar que quando a recuperação, se eventualmente se consolidar, ela vai se realizar com muito mais desigualdade. E já se sabe hoje, inclusive os pesquisadores do FMI admitem que a desigualdade, ao invés de acelerar o crescimento do PIB, o retrai, porque ela reduz o crescimento dos salários reais e da capacidade de consumo dos trabalhadores, portanto, machuca o crescimento do mercado interno de massas, que foi tão importante para o crescimento da economia brasileira na década passada, e, ao mesmo tempo, ela transfere recursos públicos destinados para saúde, educação, para investimento, quer dizer, itens de gasto público que têm muito efeito multiplicador e que reduzem a desigualdade também, para o pagamento da dívida pública.
mas a médio e longo prazo isso certamente vai transformar a natureza da economia e do seu estilo de crescimento, dessa economia que vai sair da recessão e das reformas neoliberais, que ela será muito mais desigual e muito menos dinâmica do que a economia que entrou na austeridade e nas reformas neoliberais.